Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre um conteúdo que é o queridinho das bancas de concurso, né? Para qualquer concurso que a gente for fazer, o que é que a gente encontra lá no edital, na parte de língua portuguesa? Crase, né? A crase tá sempre ali marcando presença e hoje é o dia de tirar a trava, de quebrar, né, essa rocha que tem na nossa frente quando se fala nesse conteúdo. Então, vamos lá, sem mais delongas, o que a gente pode pegar sobre crase? Professora, como é que eu destravo na minha mente esse medo de resolver questões de crase, né? Eu vejo muitos candidatos que, quando olham, dizem, o conteúdo é muito grande, é um assunto que tem muito tópico, é muito extenso. Pois eu vou lhe mostrar hoje, em poucos minutos, que tem como você aprender esse conteúdo e levar para o resto da sua vida. Veja só, o que é a crase? Vamos logo colocar na cabeça esse conteúdo, essa definição, que ela vai ser base. A crase, gente, nada mais é do que a fusão, a junção, a união, como você queira chamar, disso aqui, ó, da preposição a com o artigo definido feminino a. Ele pode estar no plural também. Mas no básico é isso aqui. Ela também vai ocorrer em outras situações, como aquele, aquela e aquilo, junto da preposição também, tá? É aquilo, isso aqui era um ó. Aquele, aquela e aquilo também admitirão o uso da crase, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Para pegar a base mesmo, eu preciso entender o quê? Uma coisa que eu vou falar agora que vai fazer você ganhar muito tempo nas questões. Muitos candidatos erram besteira, por bobeira, por não se atentar num detalhe. Se a crase só nasce, vamos pensar no nascimento dessa crase para ficar mais fácil na nossa mente, tá? Se ela só vai nascer da junção, ó, de uma preposição, o que aconteceu? Houve um termo regente. Houve um termo que pediu que essa preposição, ó, acontecesse. Por exemplo, se eu pegar aqui o verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de visualizar, é assistir a algo. Por isso que você não assiste o jogo, você assiste ao jogo, certo? Porque você visualiza. Assistir pode ter vários significados, mas no caso de visualizar, é assistir a. Ok? Então, se eu assisto a algo, e esse algo é uma coisa feminina, é um substantivo feminino, eu vou ter uma junção. Então, eu assisti a novela. Olha só. A palavra novela é o quê? Um substantivo feminino. Eu não digo o novela, novela, é a novela, uma novela, esta novela. Então, é um substantivo feminino, correto? Entendendo isso aqui, eu vou observar o quê? Que na língua eu não digo vou assistir a novela. Então, o que é que acontece? Alguém sai dessa história, ó, e vem em forma de crase. A crase não é identificação de som, não é marcador de som, como eu já vi alguns alunos falando. Ah, mas a gente consegue pegar, que tem uma força, vou à praia. Não tem nada a ver com força, tira isso da tua mente. O que acontece ali é uma denúncia. A crase, ela tá denunciando que tinha uma preposição e um artigo, vogais semelhantes. E nessa junção, não poderia usar os dois. Então, alguém saiu da história, mas volta em forma de crase, certo? Então, aqui assistir a novela, vai ser assistir a novela com crase, certinho? Então, vamos lá. O que é a crase, ó? A fusão de duas vogais idênticas recebe o nome de crase. Isso aqui a gente já sabe, certo? A gente já pegou. Em nosso idioma, a junção do a com a preposição a, né? Artigo, preposição, vai fazer nascer o quê? O acento indicativo de crase. Por que ele fala no nosso idioma? Porque tem idioma aí que a crase ocorre na letra E, mas não é o caso. Não vamos se preocupar com isso agora não, porque não entra pra vocês não, tá bom? Então, olha só. A junção da preposição a com o pronome demonstrativo feminino a, as, como também, ó, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, a qual, as quais, por vez recebe fusão de sons e possibilita o quê? O nascimento da crase. Então, olha só, a preposição a, ocorrendo aqui, ó, com o termo regente, como foi o caso do verbo assistir. Eu venho aqui, ó, preposição a ou as, ó, no artigo. A mais aquele, aquela e aquilo, que são os pronomes demonstrativos, e a, ó, com a qual e as quais. Vamos entender quando é que isso vai acontecer, tá bom? Então,
Então vejam só, observe que alguns termos pedem o uso da preposição a, é o que eu falei do termo regente. Vamos sempre observar a crase, gente, como se eu estivesse atravessando a rua. Pensa nisso. Como assim atravessando a rua? Você vai ter que olhar para um lado e para o outro, não é isso? Então a crase eu vou ter que olhar quem vem antes e tenho que olhar quem vem depois, tá certo? Então, ó, quem está apto? Está apto a algo, correto? Então, ó, quem assiste, no sentido de visualizar, assiste a algo. Quem é favorável a algo. Quem quer ir a algum lugar, correto? E se eu estiver apto e essa minha aptidão for para, ó, uma determinada função, eu vou observar o quê? Que função é um substantivo feminino. Então, se eu estou apto a algo, esse algo é a função. Então, eu estou apto a função com crase. Se eu assistir a novela, ó, assisti a algo, esse algo é a novela. Eu assisti a novela com crase. Quem é favorável a quê? A reeleição. Um A desse sai, ó, volta em forma de crase. Pegou? Isso aqui é a base. Entendendo isso aqui, nós vamos para os casos em que a crase é obrigatória, os casos em que a crase é proibida, os casos em que a crase é facultativa, que é importantíssimo também, mas é tudo muito tranquilo, muito fácil. Vamos lá. Então, vamos começar pelos casos em que a crase não pode acontecer de forma alguma, que são os casos proibidos do uso da crase. Primeiro caso é quando eu tenho crase diante de palavras masculinas. O que é que acontece aqui, professora? Olha só, se a crase ocorre diante de uma palavra feminina, quer dizer que ela não vai ocorrer diante de uma masculina. A lógica, né? Por exemplo, se eu disser assim, ó, que eu escrevo a redação a lápis. Olha só, escrevo a lápis. Olha só, a palavra lápis é feminina ou masculina? Eu vou observar que eu escrevo aqui de que forma, né? Eu vou escrever a lápis. Veja que não é questão de som, mas é observar que lápis, eu não digo minha lápis, a lápis, é o lápis, meu lápis. Então aqui, ó, não poderia acontecer isso aqui. Jogar uma crase. Estaria errado. A mesma coisa se eu dissesse assim, ó, ele anda a pé. Eu não digo minha pé, sua pé, nossa pé, é meu pé, seu pé, nosso pé, pé masculino. Então, ó, não poderia fazer isso aqui, ó, jogar uma crase de jeito nenhum. Tira essa crase daqui. Então, andar a pé, escrever a lápis, enfim, pagar a prazo, porque à vista tem crase, é a forma de pagamento, mas prazo, palavra masculina, não vai poder ocorrer a crase. Então, por isso que eu disse, ó, olha o que vem antes e olha o que vem depois, tá bom? Outra situação, a crase diante de palavras repetidas, diante de palavras iguais. Então, ó, vamos lá, tirar aqui a masculina, ó, diante de palavras iguais. Se eu disser que eles estavam cara a cara, que eu trabalho, ó, dia a dia, noite a noite, frente a frente, independente, palavras iguais, ó, não admitem o uso da crase nesse azinho que tá aqui no meio, tá bom? Então, ó, cara, dia, dia, noite, noite, frente a frente, independente, tá bom? A no singular, mas palavra no plural. Essa aqui é a rainha dos erros. Essa aqui, na hora que a galera tá respondendo questão, é o índice maior de erro, porque é onde a banca joga com o que o candidato sabe. Se o candidato sabe o que tá nas entrelinhas. Veja só. Por que a professora está dizendo isso? Vamos pegar aqui um verbo dinâmico, como esse aqui, ó, verbo ir, né? Quando eu conjugo aqui, eu vou. Quem vai a algum lugar, correto? E se esse lugar é uma palavra feminina, olha só, o que é que ocorre aqui? A preposição com a artigo, ó, a com crase, né? Vou à praia. Beleza, lindo, maravilhoso. Termo regente, termo regido. Mas, se a banca faz isso aqui, ó, ao invés de praia, ela coloca praias. Pode ter crase? Pode, professora, porque o termo regente pega uma preposição a. O termo regido tem um artigo feminino a. Não pode ocorrer crase. Essa regra me diz que a, quando está no singular e a palavra seguinte está no plural, memorize aí, crase nem a pau. Não
pode. Essa aqui eu posso dizer a você, essa vai estar no seu concurso. Essa questão vai estar na sua prova. A próxima prova que você for fazer, você vai lembrar de mim. Certo? Porque ela vai acontecer, ela ocorre desse jeito para testar seu candidato, sabe dessa exceção. Eu sei que o termo regente pede preposição, e eu sei que o termo regido é uma palavra feminina, mas se o a está no singular e a palavra seguinte está no plural, a crase não pode acontecer. Então, se eu for a praias, se eu disser assim, ó, vou a praias todos os domingos, ó, vou a praias, pode ter crase? Não. Mas se eu dissesse, professora, vou às praias, aí sim. Plural com plural vai ter crase. Singular com singular vai ter crase. Mas singular e plural, crase nem a pau. Ah, fui a escolas essa semana em busca de vaga. Ó, fui a escolas. Veja só, pode ter crase? Não pode. A no singular, mas palavra no plural, crase nem a pau. Memorize isso aí, não esquece mais, leva essa dica pra tua prova. Vamos embora. Vamos limpar aqui. Mais uma regrinha. A crase diante de verbos. Que foi o que eu disse no início da aula, que a crase ocorre diante de substantivos femininos. Então, se eu digo assim, ó, ela começou a treinar hoje. Começou a treinar. Vai poder ter crase aqui? Claro que não, que treinar é verbo. Começou a chorar, começou a trabalhar, começou a estudar. Não pode. Diante de verbo não tem crase, verbo não tem artigo. Então, se a crase ocorre diante do artigo com a preposição, a junção dos dois, de onde eu tirei artigo antes do verbo? Não tem, certo? Não tem nem que quebrar a cabeça aqui. Diante de artigos indefinidos, ó, não pode. Por quê? Porque a crase ela vai pedir uma definição. Então, se eu disser assim, ó, que eu entreguei a uma professora que estava lá, olha só, entreguei a uma professora. Olha só. Quem entregou, entregou a alguém. Esse alguém era uma professora. Eu não vou ter fusão de dois As idênticos aqui. Eu tenho uma junção aqui do A e uma. Então, não vai ter crase, certo? Então, uma ou umas não admitem. E não só artigos indefinidos, como também pronomes indefinidos não admitem o uso da crase. Então, termos como tudo, nada, ninguém, alguém, nenhum, algum. Ah, entreguei a todos os alunos. Todos é indefinido. Quem são todos? Quantos são todos? Quem se encaixa em todos? Não dá pra saber. É indefinido. Então, o que é indefinido não vai acontecer crase. No que é indefinido não tem crase, tá bom? E por último, ó, não vai ter crase diante dos cardinais. Por quê? Porque não é substantivo, é um numeral. Então, se a crase ocorre diante do substantivo, eu não quebro a cabeça com verbo, com pronome, com cardinal, com artigo indefinido, com pronome indefinido. Eu só vou memorizar que ela vai ocorrer diante de um substantivo feminino. Respirou? Respirou. Vamos embora agora para os casos em que a crase é obrigatória. Olha só. Usa-se crase. Quando é que eu uso crase? Então, professora, já que a senhora me disse um monte de casos que eu não vou usar. A regra básica é dizer que a crase vai ocorrer diante de palavra feminina, né? Tudo que a gente falou até agora, ela vai ocorrer diante de palavra feminina. Então, vou à missa, vou à escola, vou à fazenda, entreguei a Maria. Palavras femininas. Não tenho que quebrar a cabeça aqui. Segundo caso, diante de moda ou estilo, que acaba sendo meio que uma exceção dessa primeira regra. Por quê, professora? Porque quando eu digo que eu fiz um gol, olha só, fiz um gol a Pelé. Olha só, a palavra Pelé é um nome de homem, né? Uma palavra masculina. E por que é que tem crase? Porque está subentendido que é um gol à moda de Pelé, ao estilo dos gols de Pelé. Se eu disser que eu cortei o cabelo a Silvio Santos, tem gosto para tudo, né? Então eu posso ter cortado o cabelo à moda de Silvio Santos, no estilo do cabelo de Silvio Santos, tá certo? Então aqui, quando tá subentendido moda ou estilo, pode acontecer uma palavra masculina, de uma palavra masculina estar ali, mas tem uma crase. Por exemplo, se eu disser que usei um sapato a Luís XV, olha só. Usei um sapato, ó, um sapato a Luís 15. Olha só, Luiz é palavra masculina, mas eu tenho crase, porque eu usei um sapato ao estilo de Luiz XV, à moda de Luiz XV, certo? A mais aquele, a mais aquela e a mais aquilo. Vamos ver quando acontece. Básico também, fácil, por quê? Porque eu vou observar o termo regente. Então, se eu disser assim, ó, eu não contei, ó,
Não contei. Quem não contou, não contou a alguém. E esse alguém era aquele rapaz. Esse alguém era aquela moça. Esse alguém era. Não vai dar pra encaixar aquilo, né? Se eu disser assim, não me refiro. Ó, não me refiro. Quem se refere a algo ou a alguém. Esse algo ou alguém era aquilo que você disse. Olha só. Ah, não me refiro àquilo que você disse. Veja bem. Quando eu digo que eu não contei àquele rapaz, observe que no som esse A não aparece. Não contei a aquele rapaz. A gente não fala, ele se funde, ele se junta. Então eu não contei, o A sai e vem em forma de crase. Não contei aquele rapaz. Não contei aquela moça. Não me refiro a aquilo? Não me refiro àquilo. Esse A sai daqui e volta em forma de crase, tá bom? Veja que isso não acontece se eu colocar a crase no início da frase. Se eu disser assim, aquela é minha bolsa. Aquela é minha bolsa. Olha só, não tem nenhum termo regente, colocando uma preposição aqui antes do aquela. Por isso que não vai ter crase, tá bom? Vamos lá. A crase diante de horas, cidades, lugares, basiquinho também. Diante das horas nós sabemos que a crase ocorre, né? Ela não vai ocorrer ao meio-dia, por exemplo. Mas tem um detalhe que a gente tem que se atentar, que é onde a prova vai mexer com você. O que é que a prova vai fazer? Ela vai pegar as horas e testar se você conhece isso aqui, Essa última regra, olha só. O que é que essa última regra diz? Se eu dissesse assim, estarei lá das 8 às 10. Por exemplo, estarei lá das 8 às 10. Observe que, se eu estou lá de uma hora a outra, não vai poder ter crase. Mas se eu estou lá da uma hora a outra, vai ter. É a regra do da ou das, mais a ou as. Por exemplo, das 8 às 10, tem crase. Mas se eu tirasse das e colocasse, de 8 às 10... Não vai ter expediente, De uma hora a outra, não vai ter crase. Ah, se for um dia de semana, por exemplo, eu peguei aqui, promoção da terça à sexta. Vai ter crase. Da uma coisa a outra tem crase. Mas se a promoção é de terça à sexta, não tem crase, certo? Diante dos lugares, vou pegar aqui, quem vai a... Todo mundo deve conhecer isso aqui, né? Vamos ver. Quem vai a e volta da. Quem vai a e volta da. Crase a. Então, pegar aqui, por exemplo, Itália. Quem vai à Itália volta de Itália ou volta da Itália? Volta da. Então, crase a. Vou à Itália com crase. Se eu pegasse aqui Recife. Vou a Recife. Você vai a Recife com crase ou sem crase? Quem vai a Recife volta da Recife ou volta de? Volta de. Então, quem vai a e volta de, crase pra quê? Né? E diante das locuções adverbiais, para nós encerrarmos a parte das crases obrigatórias, as locuções adverbiais vêm para evitar um duplo sentido, para evitar uma confusão na língua. Por exemplo, se eu pegar aqui, lavar a mão. Olha só. Lavar a mão, olha isso aqui. Sem a crase é lavar a minha mão. Mas quando eu coloco uma crase, é a forma de lavar, né? Lembra dos advérbios de tempo, modo, lugar? Aqui, as locuções adverbiais vão acontecer justamente, nessa pegadinha aí. Então, aqui, é um modo. É uma locução adverbial trazendo a questão do modo, o jeito de lavar. É a forma de lavar a mão. É aquele tipo de coisa que não vai na máquina, por exemplo. Ela tem que ser lavada à mão. Então, se eu disser assim, moro à esquerda da escola. Olha só, moro à esquerda. Nesse caso aqui, é um lugar. Então, aqui, crase. Diferente de dizer assim, minha mão direita tá boa, mas a esquerda já não tá mais tão legal. Então, aqui, a esquerda, eu não preciso colocar crase, porque eu não tô me referindo a um lugar, e sim, a mão esquerda. Então, isso vai acontecer à noite, às pressas, às tantas, às vezes, à mão, tá bom? Vamos lá agora nos casos optativos. Viu como você já tá pegando crase aqui em poucos minutos?
Casos optativos da crase. O que é optativo, professora? É aquele caso em que se eu colocar a crase está correto e se eu não colocar a crase está correto também. Mas, então não precisa aprender? Claro que precisa, porque a tua banca vai perguntar lá naquelas alternativas qual delas é a única que tem um caso optativo ou qual delas é a única que não tem um caso optativo de crase. Aí você vai ter que lembrar dessa regra aqui, tá bom? Só são 3, bem curtinhas, bem objetivas. Depois da preposição até. Essa palavrinha aqui, até, me diz o seguinte, que se eu colocar a crase, vai estar correto, que se eu não colocar, vai estar correto também. Então, ó, levei-o até a porta. Tá correto desse jeito, mas também se eu colocasse a crase, estaria correto também. Então, essa preposiçãozinha até me dá essa opção de usar a crase se eu quiser. Diante de pronomes possessivos femininos. Quem são os pronomes possessivos? Femininos. Minha, tua, sua, nossa, certo? E alguns outros. Então, refiro-me à minha irmã. Eu poderia colocar refiro-me à minha irmã, também sem crase, certo? Então, esta é sei lá, contei a minha tia, contei a minha filha, a tua irmã. Então, aqui, tua, minha, nossa, eu vou observar o termo regente e eu observo o termo regido. Se o meu termo regido tem um pronome possessivo feminino, coloca crase nele. Diante de nomes próprios femininos, Maria, Joana, Tereza, Júlia. Então, falei, quem falou a alguém. Quem é esse alguém? Júlia. Falei a Júlia. Eu poderia colocar crase e também poderia não colocar. Então, os 3 casos são a preposição até, pronome possessivo feminino e diante de nomes próprios femininos, nomes de mulheres. Tá certo, pessoal? Então, assim, tem outras situaçõezinhas, outros detalhes, como terra e casa, onde a crase vai ocorrer diante da definição. Então, se a terra tá definida, né? Voltei à terra dos meus pais, eu vou colocar a crase. Casa, se eu definir a casa, vou à casa dos meus pais, vou colocar a crase. Mas se eu não definir de quem é a terra, eu não definir de quem é a casa, deixando subentendida que essa é a minha casa, eu não vou precisar colocar a crase, tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima.